Sejam bem-vindos ao Tererel Podcast, eu sou o Xavier Neto. E eu sou o Jimmy Charles. Hoje a gente conversa com esse cara que é um dos poucos líderes da direita no Piauí. O papo hoje é com o Daniel Pereira. Muito obrigado pela sua presença, Daniel. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre tinha vontade de vir aqui no podcast de vocês, né? E é bom a gente também estar em podcast que não sejam sempre a nossa bolha, né? Falar um pouquinho para a bolha que não seja a nossa, para que a gente possa discutir um pouco nossas ideias, né? E escutar também um pouco o que as pessoas pensam de fora da nossa bolha, né? É um prazer. Tô à vontade aqui, tranquilo. Pode explorar bem o assunto que se vocês quiserem explorar, como eu falei aqui antes, sem nenhuma não censure nada, viu? Sem censura. Já basta o TSE censurando a gente aí. E você pode falar o que quiser também. Pode deixar que aqui não é a Meio Norte, não. Não é o irreal disso não, né? Mas antes da gente começar, vamos falar de quem apoia esse projeto. O Tererel Podcast é um projeto aprovado pelo CIEC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, e patrocinado pelo Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba que é sucesso em qualquer lugar, inclusive aqui no Tererel Podcast. Não é, Jimmy? Ora, minha amiga. Muito obrigado aqui ao Paraíba, que dispensa apresentações, né? A maior loja de departamento do Piauí, que está presente em todo o estado, no centro, no shopping, onde você quiser, você pode comprar os produtos lá no Armazém Paraíba, que eles facilitam a melhor forma de pagamento para você. E assim, como o Xavier falou, o podcast aqui do Tererel, ele é patrocinado pelo CIEC, que é o Sistema de Incentivo Estadual à Cultura. Então a gente fica aqui nosso agradecimento à Secretaria Estadual de Cultura e ao Armazém Paraíba. Daniel, qual o balanço que você faz dessas eleições aí, tanto a nível local para governo quanto a nível nacional? Acho que vocês estão um pouco abatidos, né, esses dias. Não, assim, na verdade, o eleitor da direita, ele tá decepcionado, assim, do ponto de vista do que ele esperava nas urnas, né? A nível nacional, principalmente. A nível local, a direita a nível local é muito pequena, né? A gente ainda é muito... cachorro elegeu vereador e a gente não conseguiu eleger. Até cachorro tem vereador aqui na capital e a direita não tem, né? Isso é o que eu falo para eles, né? Nós somos muito desorganizados, nós somos muito dependentes A pessoa fala assim, a direita tem que ser unida. Não, a direita tem que ter relevância. Nós temos muito pouca relevância, a gente consegue chegar a poucas pessoas, nossa mensagem não é difundida. Então, a nível local, o resultado, eu acho que foi dentro do esperado, né? Talvez o PL poderia ter sido o único partido que tivesse elegido alguém, não elegeu, né? Mas, assim, as votações nossas eu não acho que foi ao todo ruim, né? Eu não comprei um voto, não comprei a consciência de ninguém e tive mais de 10 mil votos. Sim, você foi candidato a... Fui candidato a deputado federal. A Samanta também teve 20 mil votos, o Petro teve 17 mil votos. Então, assim, se a gente for analisar a frieza dos números absolutos, não é tão ruim. Agora, a nível nacional, a direita tinha uma expectativa muito grande na reeleição do Bolsonaro, algo que não veio a ocorrer, né? Então, é por isso que existe esse clima de tristeza na nossa parte, mas, assim, tristeza, mas dever cumprido, né? Assim, eu particularmente, eu não me sinto hora nenhuma achando que da minha parte faltou algo. Acho que não, eu rodei o Piauí todo, rodei mais de... No primeiro turno, 12 mil quilômetros que eu rodei no Piauí. No segundo turno, rodei mais 6 mil quilômetros. Então, quase 20 mil quilômetros rodando no Piauí, divulgando as ideias da direita. E, assim, é um processo de libertação. O povo do Piauí está escravizado na política. A grande maioria do povo do Piauí vive uma escravidão. Uma escravidão que as pessoas não sabem que elas são escravas do sistema. E você tem que ir libertando. Ninguém consegue libertar o Piauí somente com um ciclo de governo, né? O Bolsonaro, em 4 anos, que vai libertar o Piauí. Nós estamos falando do estado mais esquerdista do Brasil, o estado que mais apoia o PT, que mais vota no Lula. Então, assim, não vai ser numa eleição que a gente vai conseguir mudar, o Piauí vai dar a maioria a Bolsonaro. Isso não vai acontecer. E eu falo Bolsonaro personificando a figura dele como a figura da direita, mas espero que venham outros líderes, outros nomes, e possa dar continuidade àquelas pautas, princípios e valores que a gente defende. Então, assim, do modo em geral, a nível local, eu acho que a nossa votação foi dentro do esperado. Talvez o PL com a Samanta conseguisse se eleger e não conseguiu. E aí foi talvez aquela falta de organização que eu falo, olha, vocês são tão desorganizados que a gente não vai conseguir eleger ninguém. E eu sempre trago essa discussão aqui para Teresina. Olha o que aconteceu em Teresina. A direita foi praticamente toda por patriotas, né? Aí os cachorros elegeram a vereadora Tanandra e o pessoal da direita não conseguiu eleger nenhum vereador. Agora que eu entendi a história dos cachorros. Eu e a Rubenita fomos pro PSL, também não conseguimos vencer a eleição. Então a gente precisa se organizar. A esquerda não brinca de fazer política, não fala assim, vamos... Então, assim, eu acho que o problema da direita é que muita gente quer liderar a direita. Muita gente quer ser líder, muita gente quer falar assim, olha, eu sou o representante da direita. É muito cacique para pouco índio. É muito cacique para pouco índio. É muito cacique para pouco índio. Então, assim, resultado da eleição a nível nacional, acho que o resultado da eleição a nível nacional, a gente esperava um resultado diferente.
pelo sentimento das ruas. O sentimento das ruas é muito diferente do sentimento das urnas. Então, talvez seja por isso que há toda essa instabilidade que nós estamos vendo no Brasil, porque o sentimento das ruas era uma coisa, o sentimento das urnas foram outros, né? Foi outro. E assim, o Brasil foi dividido. Não tem como dizer que o Bolsonaro foi derrotado amplamente, o Lula foi vitorioso amplamente. Do mesmo jeito que se o Bolsonaro tivesse ganho com 50,9% e o Lula perdido com 49,1%. Foi 2%, né, cara, a diferença. Ou 1,9%, né? Então, 1,8%, né? Muito pouco. Menos de 2 milhões de votos, é muito pouco. É menos do que o eleitorado do Piauí, que é 2% do eleitorado nacional. Né? Então, assim, é muito de certa forma, até surpreendeu, né? Assim, o resultado, assim, porque as pesquisas estavam dizendo que o Bolsonaro ia ter muito menos, né? Mas as pesquisas já erraram no primeiro turno, né? As pesquisas colocaram, praticamente todas as pesquisas colocavam o Bolsonaro com 36%, 37% e ele teve 5% a mais. Todas as pesquisas indicavam que o Lula poderia vencer no primeiro turno. Inclusive, isso esvaziou o voto útil do Ciro. O Ciro Gomes, que chegou a pontuar com 9%, 10%, quando abriu as urnas teve 3%. O que se deu o esvaziamento do Ciro Gomes? Exatamente esse voto útil que migrou para o Lula na reta final. O Lula vai ganhar no primeiro turno e acabou que ele não ganhou no primeiro turno e quase não ganha no segundo turno. Foi bem disputado. Daniel, mas em relação à eleição daqui, do Piauí, o que você acha que aconteceu com o Silvio Mendes nessas eleições? Você acha que aquelas falas dele atrapalharam o percurso da caminhada? Porque você viu que no final da eleição ele começou a ser cancelado, né? Principalmente pela comunidade negra. Claro que você observando sobriamente, ali não foi uma fala racista, mas para algumas pessoas foi. É muito complexo esse termo. Você acha que o que matou o Silvio Mendes foi essas falas no final da candidatura dele? Ou outra coisa? A coisa mais fácil do mundo é analisar um jogo de futebol quando acaba, né? Quem foi que errou. Então, assim, o goleiro falhou. O que aconteceu com o Silvio Mendes foi acho que foi um contexto de várias variáveis que atuaram naquela reta final, atuaram de forma que tendenciosamente o adversário deles chegasse mais forte nas urnas. E aí, quais são as variáveis que estavam em jogo? A primeira variável, que eu acho que talvez seja a mais importante, foi a variável estrutura política, estrutura financeira política. O grupo de governista era um grupo muito mais forte, muito mais poderoso financeiramente. Nunca se viu tanto dinheiro na eleição do estado do Piauí. Nunca se viu tanto dinheiro, tanta compra de voto. As pessoas relatavam pra gente que era de maneira desproporcional, né? Então estavam comprando voto no Piauí a R$500. É muito dinheiro, né? Então você imagina quantos e quantos milhões foram. Então isso pesou muito. A candidatura do Silvio Mendes é a candidatura de oposição. Uma oposição de um grupo que estava fora do poder, tanto a nível municipal, como talvez estava. O Silvio não tinha estrutura federal muito grande. Talvez tinha um apoio ali do Ciro Nogueira, mas que ainda deu uma estrutura para ele, mas era uma candidatura bem mais. A gente fazia campanha bem mais, de forma muito mais modesta. Eu era candidato pelo partido do Silvio e eu tinha dificuldade de conseguir um som lá para um evento meu. Então, assim, não era fácil, assim, não era assim. O Estado, não. Pra você ter ideia, eu conversei com uma das empresas que prestou serviço lá para os eventos do Rafael. Só a estrutura para aqueles eventos, aquelas reuniões dele, eram milhares de reais. Era a estrutura, você via, eram showmícios mesmo, era um negócio mesmo que. Showmício, assim, estrutura de showmício, né? Aquelas estrutura de palco grande, sim. Painel de LED, som, iluminação mesmo, coisa de Estados Unidos, a gente viu aqui no Piauí. Então, assim, uma das variáveis que eu acho que pesou foi isso, né? Na reta final, existia uma estrutura financeira muito mais forte que pesa num estado que 55% das pessoas dependem do auxílio do governo. Então, o cara que recebe lá R$500 por mês, para passar o mês todinho, 600, sobrevivendo, chega na semana da eleição e o cara oferece mais um novo desse, só para ele votar, ele ganha, infelizmente acontecia. Então teve essa estrutura que pesou muito, e aí eu não sei te dizer quantos por cento isso pesou 5%, 2%, eu não sei, mas isso pesa. E isso transfere votos. O outro fator é o fator Lula. Você não pode negar o fator Lula no Piauí. Ninguém pode dizer assim, o Lula não transfere voto. Claro que transfere. Claro que você ser do time do Lula para uma eleição majoritária, transfere. Tanto transfere que também transfere o Bolsonaro. Eu fui candidato dizendo que era candidato do Bolsonaro e tive muitos votos bolsonaristas. Então, assim, você não pode negar que o Lula não transfere voto. Ainda mais no estado que 75%, ou seja, cada 4 pessoas, 3 são eleitores cativos dele, transfere. Então, esse foi um segundo fator. Aí, esses para mim são os 2 fatores principais. Aí tem outros fatores menores? Tem outros fatores menores. Eu acho que o fato da idade do Silvio Mendes, o Silvio Mendes é um político sincero. Vocês já conversaram com o Silvio Mendes, vocês sabem como é que o Silvio Mendes. Vocês devem conhecer um pouco do Silvio Mendes. A gente não conversou com ele ainda. Não, pronto. Então o Silvio Mendes é um cara sincero. Eu conversei já tive a oportunidade de conversar com o Silvio Mendes, né? E, assim, a gente queria trazer ele aqui. Não trouxeram porque ele não quis vir?
Não, na verdade, a gente convidou ele para as eleições, né? Ele não quis ir. A gente tem outro quadro que é a entrevista com os candidatos. Ele não chegou a responder, nem a assessoria dele também falaram que iam ver. Eu acho que é para evitar algum tipo de desgaste estrategicamente. Mas é né? erro. Mas aí não se comunicou com o público jovem. Tá aqui você se comunicando com o público jovem, com o público que inclusive é um público para se desfazer muitas dessas falácias, né? Então assim, você pega um candidato que de uma idade mais avançada e com todo respeito às pessoas mais velhas, eu também tenho mãe, tem tios mais velhos, mas as pessoas mais velhas elas são menos tolerantes a ficar com conversa, então elas dão respostas mais curtas e grossas, né? Então talvez ali o Silvio esteja com um pavio um pouco mais curto e menos habilidoso politicamente, e acaba que ele dá uma resposta ou outra mais sincera que soa como ignorante. Então acho que isso pode atrapalhar numa eleição. Eu sinto isso, assim, eu olhando como, eu não estou falando como político que estou lá do lado dele, estou falando como espectador, o cara que está ali fora do negócio e olhando, pô. Então, assim, a gente não pode confundir, às vezes, sinceridade demais, sincericídio, né? Você tá muito sincero, você passa uma ideia para a pessoa que você é um cara autoritário, arrogante. E falando especificamente dos 2 pontos que você falou, olha, esses 2 pontos atrapalharam o Silvio na campanha. Essa história da fala racista, a história dele ter... Sinceramente, gente, ali não teve nada de racismo. Sinceramente, não teve nada de racismo. Você achar que uma pessoa que está falando sobre racismo, inclusive colocando como exemplo uma repórter, que ela venceu na vida apesar da cor dela, como ele falou lá, apesar da... Que não é racismo. Ele não falou racismo. que ela era uma quase negra, né? Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Tu acha que ele estava sendo racista? É porque pegou... Você é quase... Pega mal. Você é quase negra, a fala não é mas boa. É inteligente. A fala não é boa. Foda, a fala não é boa. E a gente fala assim, essa fala não é boa. A fala não é boa. Mas ela dá aberturas para ser explorada de forma política. Não. E aí você não pode dizer assim, pô, mas aí os caras estão explorando isso e a covardia, pô, mas também talvez do lado de cá, também não tem a gente que explorar se fosse o Rafael falando aquilo. Então vamos ser sinceros, a política tem disso. Você que tem que ter habilidade política suficiente para entender que você não pode chamar uma pessoa e fazer um comentário, ainda mais você sendo candidato a governador de estado, que abra para mais de um leque, mais de uma interpretação. E aquela fala abriu. E agora, as redes se você sociais me perguntar, não perdoam, não. Mas se você me perguntar, ali houve racismo? Eu acho que o racismo é um crime muito sério, gente. Quem sofre racismo? Vocês já conheceram alguém que sofre racismo? Sofreu racismo alguma vez? Converse com quem sofre. A pessoa que sofre racismo, ela sabe na mesma hora que está sofrendo racismo. E o racismo, às vezes, é uma coisa assim. Às vezes não é nem uma fala, às vezes é um olhar. Às vezes ela sabe. Quem sofre racismo sabe. E naquela hora, nem a própria repórter, ela tomou nenhuma atitude que estava sofrendo uma atitude racista. Hora nenhuma ela chegou e falou assim, poxa, doutor Silvio, você está sendo... Hora nenhuma. Mas, Daniel, não tem como essas mulheres tomar alguma atitude, mas, tipo, numa empresa privada, mas eu digo em Teresina. Pelaquela situação... Não, mas eu tô falando, pelaquela situação, ela poderia... Eu acho, inclusive, que faltou dela. Ela não iria se comprometer com nenhuma ala mas eu acho que, inclusive, não era a ala política. Eu acho que o racismo é um crime tão sério que ninguém é obrigado a sofrer racismo e não repelir na mesma hora. Me desculpe. Se você tiver uma atitude racista, homofóbica, intolerante, você é obrigado, como cidadão, a repelir aquilo. Você não pode dar abertura e dizer assim, não, eu tô na Meu Norte, eu tô aqui na Globo, eu não posso não. Meu amigo, se o cara me trata, se um cara for racista comigo, se o cara for homofóbico, na mesma hora eu tenho que falar assim, pera aí, meu filho. Existe um limite do tolerável. Chegou a hora da repórter falar assim, ei, doutor Silvio, você tá me chamando de quase negra? Você tá me julgando pela minha cor? Mas nem sempre funciona. Eu tô dizendo assim, o seguinte, né? quando você analisa, eu peguei aquela entrevista e assisti ela várias vezes. E fiquei vendo. Não teve nenhuma reação nem dela e de nenhum entrevistado na banca com aquela fala. Aquela fala ela foi muito explorada politicamente, mas uma fala que naquela hora, pelo contexto da história, inclusive era uma história que estava se falando sobre isso. Sobre que, independente da cor da pessoa, ela foi vitoriosa, porque a intelectual dela falou mais alto. Entendeu? Mas não pela... O erro dele primário é que ele falou uma besteira em termos de que falar assim, você é quase negra, mas você tem inteligência, como se levasse a entender que pessoas que ele errou porque ele deu margem, né? Independente da intenção dele ou não, ele vacilou. Aí falando aqui das variáveis, então a gente está falando de 3 variáveis, que já falei 3 variáveis, né? História da estrutura financeira, a questão do Lula, falas indesejadas, e aí eu citei o exemplo dela, teve a história do jornalista da Clube, que eu acho que, não tô achando que o Silvio, mas o Silvio foi sincero, um sincericídio, né? Falou assim, pô, tu é petista? Não precisava. Marco, eu acho que tá petista, Marco. E assim, eu não entendi porque... Cara, resumindo, ele vacilou pra caralho. Eu não entendi porque que os petistas se chatearam, né, pô? Então quer dizer que ser petista realmente é... Porque se eu fosse petista convicto, se os caras me chamassem assim, pô, tu é bolsonarista? Eu sou bolsonarista. Eu não vou me chatear por conta disso. Já pensou lá, eu sou repórter, eu tô entrevistando o Rafael Fontelli. Você é bolsonarista? Eu sou bolsonarista. Agora pensa o Silvio assim, você é petista. Não, eu não sou, me chama de petista não. Me chama de vagabundo, mas não me chama de petista.
petista. Poxa, então quer dizer que petista é um apelido ruim? Não, cara, é porque ele tava ali como jornalista e a intenção dele, a função dele é ser imparcial. Aí quando o cara te coloca de um lado, aí complica, né? Mas você acha que aquela pergunta era... Vocês acham que existe imparcialidade no jornalismo? Sinceramente, vocês acreditam que existe imparcialidade? Aí é outra questão. Mas vocês estão falando que ele se chateou porque questionou a parcialidade dele. Foi. Vocês acham que ele é imparcial? Não sei, mas a função dele é ser parcial, né? Não, de jeito nenhum. Agora, se ele não é isso é uma grande, se ele é ou isso não... é uma grande enganação da sociedade. A gente acha que os jornalistas têm que ser imparciais. Claro que não, gente. Não existe imparcialidade. A gente é ser humano, rapaz. A gente já nasce sendo formado pro nosso caráter, nosso valor, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Que história é essa? Que a pessoa é imparcial? Aí, que então, mundo? Tu quer o quê? Que Não as TVs existe. digam assim, aqui nós somos uma TV bolsonarista, nós somos uma TV petista. Não é questão de ser petista, mas todos os Cara, seres humanos são parciais. O que eu acho... Tu tá generalizando, Daniel. Não, eu tô falando a verdade, gente. Vocês acham... O que eu tô dizendo é o seguinte, não quer dizer que o cara seja... Eu tô falando que não tem como ser uma pessoa viver em sociedade e não ter parcialidade dos fatos das coisas. Não tem como. Que história é essa? Sim, não, isso é verdade. Como é que você vai dar uma bolha? Que bolha é essa que você vai estar? E você, não, eu sou imparcial. Não, eu sou parcial. Agora, claro, o que eu tenho que fazer como jornalista é colocar a verdade dos fatos acima de forma imparcial, né? Não, se você colocar a verdade é a verdade, gente. A verdade não tem parcialidade, o que tem parcialidade é a narrativa. Jimmy, as TVs do Piauí não trabalham de forma imparcial. Esse cara faz assessoria de imprensa. Vamos falar a verdade, vamos lá. Tem TVs que trabalham de forma mais escancaradas e outras não. A Meio Norte tinha 2 candidatos a deputados. Teve um candidato a deputado apresenta o programa jornalístico político, dizem que nos maiores de audiência. Que parcialidade é essa? Mas aí o cara, ele não estava como pessoa física normal dele, não? Ele não estava no partido MN, né? Que é o ele tava... Eu acho que ele tava. E é por isso que ele teve... Vocês estão aloprando. E é por isso que ele teve poucos votos na urna, porque se a gente for votar, ele tava no partido MN. Ele tava no partido MN e os votos das urnas são aqueles. Entendeu? Que partido é esse? Meu norte, Não, assim... Não, o que a gente tem que entender é o seguinte, não existe essa questão, a gente tem que... cara, mas... ali ele foi desrespeitoso. Aí, pra gente concluir aqui a história do Silvio, por que eu acho que o Silvio chegou lá na ponta da campanha, com todos esses fatores que pesaram muito contra ele, apesar de ele ser um candidato... liderando, né? Vinha liderando, um candidato que vinha com aceitação popular grande, que eu acho que vinha bem na capital, eu acho que vinha crescendo bem no interior. E aí, pra finalizar... Pesou muito a questão da idade, porque você não consegue ter a mesma agilidade de se locomover, ter o mesmo ânimo. O Rafael, você via de manhã, tarde, de noite, o cara tava lá correndo, isso aí eu já acho besteira que a situação emplacou no Silvio Mendes, que é um cara preguiçoso. Mas não é questão de ser preguiçoso, mas tu não acha que quando o cara é político, você assistiu algum discurso do Silvio, do Rafael ou do Joel? Sim. É totalmente diferente, era cansativo. Eu fiz campanha ao lado do Silvio. Quando o Silvio começava a falar, eu jurava que eu pedia logo pra acabar, porque era muito longo o discurso dele. E isso pesa na campanha política. Eu não tô dizendo que que o discurso dele é ruim. O discurso dele é perfeito. Aos meus olhos de candidato, de direita, de candidato que defende bons princípios na política, cara, eles fazem um discurso correto. O Silvio, eu fiz até fiz uma postagem no Twitter. O Rafael tava lá, falando, chupa, Ciro, vocês viram o vídeo? Até postei esse vídeo. E com banda lá, com show. Ele disse que ele contratou várias bandas aí pra comemorar a vitória do Lula. O Silvio chegou a visitar cidades que o prefeito soltava o foguete, ele pegava o microfone e falava assim, olha, seu prefeito, não compre foguete com dinheiro público não, sua cidade tá cheia de buraco. O cara tava votando nele. Um caba desse não é foda? Um caba desse... Tu tá entendendo? Então como é que ganhou a eleição desse jeito? O prefeito tava lá falando pra 1.000 pessoas, os caras não gastam dinheiro público com isso não. Então, sincericídio. Então, não solte esse foguete aí não, tu tá gastando dinheiro do público. Então assim, junta tudo isso, é uma campanha difícil, um estado difícil, porque as pessoas não compram a ideia de que as pessoas não votam no Piauí majoritariamente por questões ideológicas. Não votam, ninguém. Vamos escolher aqui na cartela ideológica. Eu acho que o Silvio agregava na proposta muito melhor do que o Rafael, mas juntou os fatores que foram essenciais para a derrota dele. Então foi por isso que eu acho que eu não posso dizer assim, o Silvio perdeu por conta disso. Eu acho que as falas, ele está no terceiro e quarto nível. Os primeiro e segundo nível é a estrutura e o Lula. Depois vem lá falas, cansaço, aquela história toda.
Teve o Lula também que pesou muito, Sim, né? eu acredito que o Lula e a estrutura política são os dois fatores mais importantes, E preponderantes. o Silvio ficou ali meio indeciso, eu não sei se isso prejudicou ele. Eu sou Bolsonaro, não sou, eu sou Lula. Eu acho que esse limbo também aí, talvez... Não é bom. Na verdade, eu acho que prejudicou bastante, né? Porque eu preferia que ele falasse logo assim, rapaz, eu não vou votar no Bolsonaro e ponto final, do que ele ficar, não, eu não... Porque assim, pô, eu não vou votar no Bolsonaro. Eu não vou votar no Bolsonaro. Não vou votar no o Silvio Bolsonaro. Nogueira tá me apoiando. Tá Cara, assim, eu não vou votar no Bolsonaro, mas aí o Lula sempre teve um bom diálogo comigo. Qual a diferença do Lula pro Wellington Dias? Falando sério, vamos falar agora do Lula é um problema pro país. Eu acho que o Lula é um problema. O Lula devia estar preso. Eu também acho que o Wellington Dias devia estar preso. Qualquer país sério, o Lula e o Wellington Dias tinham que estar preso. Não tem diferença. Por que eu vou falar que eu tenho um bom diálogo com o Lula se eu tô querendo tirar o grupo do Wellington Dias? Que história é essa? Sociedade não consegue. Quem pensa com razão, eu conversava com amigos meus amigos, porra, Daniel, esse cara fica elogiando o Lula, pô. O Lula não tem diferença. Não, isso aí foi uma estratégia eleitoreira, né? Cara, tendo em vista que o Lula... Mas se eu sou sincero... Que ele fez a ponte estaiada graças à ajuda do Lula, o HGV foi com a ajuda do Lula. Ele não teria feito isso sem ajuda, inclusive, do governo federal. A gente tem que... Que é a função do governador, né, cara? Do governo estadual também. Que eu acho que ele fez certo em falar que dialoga com todas as... Mas a questão não é falar que dialoga, porque dialoga, ele não precisa falar isso. Você não precisa... Até o Tarcísio deixa eu te falar uma coisa. Falou que vai dialogar Você com o Lula. Você concorda comigo que 25% das pessoas no Piauí são de direita bolsonaristas? Você concorda que existe 25% delas? Acho que é muito menos. Não, mas a urna mostrou isso. Não foi 25% dos eleitores? 23%, 24%? Então vamos considerar que foi o voto da urna. 24% do Piauí votou no Bolsonaro. Então vamos considerar que 24%. O Silvio não queria esses votos. Então esses 24% aceitavam ele não pedir voto pro Bolsonaro. Eu sou bolsonarista, eu pedia voto pro Bolsonaro. Eu aceitava o Silvio não pedir voto pro Bolsonaro. Eu entendia que isso era uma estratégia política dele que estava correta. Então, o Silvio queria, então, uma fatia dos 76% que querem o Lula. Então, assim, pô, por que eu preciso dos 24 lá e eu aceito que eu não peça voto pro candidato deles? Por que eu tenho que agradar o candidato dos 76? Ele não precisava também agradar o eleitor do Lula. Porque o eleitor do Lula, que já ia votar pro Rafael por conta do Lula, já ia votar, não ia deixar de votar no Rafael porque o Silvio disse que dialoga com o Lula. Não ia. Então, mas isso se que ele desagrada. declarasse apoio ao Bolsonaro, ele ia ficar só com os 24. Mas ele não precisava declarar apoio ao Bolsonaro. Ele só não precisava elogiar o Lula. Ele começou não elogiando o Lula. E como é que ele ganhou uma parte desses 76 sem elogiar o Lula? Ele não estava liderando as pesquisas sem elogiar o Lula. Você percebeu que aconteceu duas coisas ao mesmo tempo. O Silvio, na semana que ele começou a elogiar o Lula, foi que o Bolsonaro levantou o papel com o nome dele. Mas só para finalizar, foi uma surpresa essa derrota do Silvio na Azul? Foi. Para finalizar esse assunto, no caso. Foi surpresa total, né? A gente não esperava. Pesquisas nossas internas até 10 dias antes mostravam a liderança do nosso candidato. O próprio IPEC, velho. Tava dizendo que ele tava na... As pesquisas nossas internas, eu como candidato, que estava rodando, que estava vendo o sentimento do Piauí, era um sentimento construído para a mudança. Esse sentimento, ele foi realmente, sentiu na reta final da campanha que ele veio esfriando. Então a gente veio isso esfriando, a pessoa já não conseguia ver no Silvio a mudança, não é nem que conseguia ver no Silvio a mudança, mas já não conseguia ver como você ganha a eleição, não só sendo conhecido e as pessoas querendo votar em você, mas você também tem que explorar a rejeição a outro candidato na eleição majoritária. Então uma coisa que o governo conseguiu fazer bem foi desconstruir a rejeição ao Rafael, que vinha crescendo no começo, depois ela parou de crescer. E aí você vê, o Joel teve mais voto em Teresina do que o Silvio. O Joel, que nunca foi candidato a nada. Quase venceu o Wellington Dias. O Joel teve 80 mil votos a mais foi em Teresina. Surpresa. O Joel teve 80 mil votos a mais em Teresina. Foram duas surpresas, né? O Silvio perder no final e o Joel quase ganhar do Wellington, né, cara? Então é o que eu tô te falando. Então, o Joel, o que justifica o Joel na reta final? Aí eu falo assim, tudo bem, mas a rejeição ao Wellington Dias é maior do que a rejeição ao Rafael. Tudo bem, mas então faltou explorar exatamente essa rejeição ao Rafael. O Pessoa estava apoiando o Rafael desde o começo. Todos os secretários do Pessoa votavam no Rafael. E eu falei isso várias vezes na campanha política. Pô, não tem ninguém explorando isso. Como é que a gente está em Teresina e não tem nada mostrando para a população de Teresina que o candidato do Pessoa é o Rafael? Você acha que se a gente não tivesse explorado mais a questão do Pessoa com o Rafael, a tendência do Rafael não era crescer a rejeição dele? Se ele fosse... várias pessoas estão com raiva do Pessoa. Você fala assim, mas esse aqui é o candidato do Pessoa. Porque o fato dele ser o candidato do Lula, pouca coisa eu vi a pessoa atrelando. E o Pessoa, por estratégia política deles, não, Pessoa, você apoia a gente caladinho. Deixa o Pessoinha apoiando a gente, deixa tua mulher fazendo vídeo pra gente e tu fica calado. E os caras fizeram isso, fizeram melhor do que a gente tem que reconhecer. Reconhecer os nossos erros também, pô. Não tem que ficar assim achando, a gente perdeu, foi uma tragédia. Não, a gente perdeu porque a gente errou mais que eles acertaram mais que a gente. Daniel, e essas manifestações agora, pós-eleições?
Qual a visão que você tem disso? O que é que vocês querem exatamente com essas manifestações? Bom, o que a Que gente... primeiro foi nas BRs, né? E agora nos quartéis. Não, porque é o seguinte, na verdade, as manifestações começaram nas ruas, e aí as BRs foram os primeiros pontos de manifestação, porque as BRs, quando você para o fluxo de veículos, você chama mais atenção, você consegue mais atenção da mídia. E no segundo momento se falou em ir para os quartéis, e as pessoas foram para os quartéis. Mas antes de eu começar esse assunto, e já dentro dele, o que a gente precisa entender? Essas manifestações não são lideradas por políticos. Nenhum político está à frente dessas manifestações. Eu sou político e não estou à frente. Isso aí é uma questão interessante. Como é que são articuladas? Porque são muito bem articuladas, né, cara? São movimentos totalmente descentralizados, com pessoas que estão compartilhando mensagens em grupo de Telegram, de WhatsApp, na rede social. E aí pode-se dizer que tem um nome, né? Resistência Civil. Resistência Civil. Então, vamos lá. O que as pessoas querem? O que aconteceu no processo democrático? Vocês jogam bola? Já jogaram futebol, vôlei, alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Vocês praticaram algum esporte aí na vida de vocês? Eu joguei bola muito aquática. futebol. Pronto, mas vamos citar qualquer esporte. Vamos dizer que qualquer esporte que a gente vai praticar. Futebol. Quando a gente vai começar um jogo de futebol, pode ser uma pelada. Pode ser lá no campinho de terra do meu bairro. Você tem algumas regras lá que nem sempre são regras pré-estabelecidas de um documento, né? Assim, por exemplo, tem uma árvore lá que a gente sabe que se a bola bater nela, saiu. Mas não tá lá no papel dizendo, ó, a bola bateu na árvore e saiu, né? A gente sabe que tem um determinado lugar do campo que a bola sai. Ó, se fizer falta até aqui é pênalti. Às vezes, num campinho de pelada. Tô falando num campinho de pelada. Quando você traz aqui para um jogo Copa do Mundo, aí as regras são mais estão lá no papel, sim. Tem a história do VAR, porque é uma câmara. Então, uma eleição é uma partida. Uma eleição é uma partida. Uma partida que deve ser jogada conforme as regras mais exigentes possíveis para que ela ocorra de forma clara para os dois que estão competindo. O que aconteceu nessa eleição? A direita aceitou participar da eleição, a esquerda aceitou participar da eleição. Mas ao longo dessa eleição, vários fatores novos ocorreram, certo? Que as pessoas que votaram no Bolsonaro da direita se sentiram assim, olha, essas não eram as regras acordadas. Isso não estava dentro. Por exemplo, censura aos perfis de políticos, jornalistas. Eu estou sendo censurado. Eu tenho um processo do Lula contra mim. O Zanin, o advogado do Lula, está me pedindo R$25 mil. Caramba. Excluiu postagem minha no Twitter, porque eu postei um vídeo do Lula. Inclusive, eu desde o dia, acho que foi a decisão, saiu 10 dias antes do primeiro turno. Então, mais ou menos desde o dia 22, 24 de setembro, eu não posso falar em aborto nas minhas redes sociais até que termine 30 de outubro. Eu não poderia falar de aborto. Eu estava lá na decisão da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia julgou, deferiu o pedido do Lula, do jornalista do Lula. Vou ser julgado ainda, posso pagar R$25 mil porque eu peguei um vídeo do Lula. E botei um vídeo do Lula dizendo que as mulheres não fazem aborto porque você deve conhecer esse vídeo, que ele fala que aborto no Brasil, quem faz é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, que mulheres deveriam... Ele fala, uma mulher que fala assim, olha, se eu for presidente, a gente vai tornar isso, não vai criminalizar isso, vai ser legalizar, vai ter clínicas que façam um aborto. E eu falei assim, olha, você é cristão, eu peguei essa fala do Lula, e dessa fala do Lula, botei depois uma fala da Matriz de Calcutá, e eu só botei assim, olha, você é cristão? Se você é cristão, e você vota no Lula, você está indo, acho que foi contra o cristão ou não é cristão. Ponto. Pronto, por essa minha postagem no Twitter, ela foi republicada, retweetada, né? Teve um alcance bom, acho que foi um alcance mais de 100 mil visualizações e tal. Mas não foi nada surpreendente, assim, mas mesmo assim eu fui processado. Então, esse tipo de jogo não é justo. Não é justo por quê? Porque eu acho que isso não é uma regra prevista, eu estou falando do meu caso específico, isso não é uma regra prevista no processo eleitoral. Porque do mesmo jeito que tinha eu mostrando uma fala do Lula falando, tava lá o Janones pegando lá o Bolsonaro, pegando a frase dele que talvez pior, que era fora de contexto, em relação lá à vacina ou em relação ao respirador, e dizendo, o Bolsonaro zombou da tua mãe lá, que morreu, ficou fazendo, então assim, e não teve nenhuma censura do lado deles. Nenhum perfil deles. Inclusive, na campanha política, você lembra que na reta final o Bolsonaro perdeu 184 sessões na televisão e o Lula ganhou. Sim. E aí teve essa história que o Lula ficou com 184 sessões a mais. Então, assim, gente, eu tô falando só de um dos pontos, censura. Mas tu garante que não teve nenhum processo contra a esquerda sobre alguma postagem deles? E a gente perdeu quase todas. Não evoluiu. Quem julgou? O Alexandre de Moraes. Então, o que a direita entendeu? Que o Alexandre de Moraes não conduziu essas eleições de forma igualitária. Faltou ser um jogo igual. Faltou dizer assim, olha, é como se a gente estivesse jogando uma partida de futebol, estou exemplificando no começo, e a área que o adversário tivesse, ou o tamanho da trave do gol
do meu gol fosse 2 vezes maior do que o gol do meu adversário. Então foi isso que eu me senti. Então assim, poxa, quando eu comecei as 2 traves eram igual, mas aí no decorrer do jogo o juiz falou assim, não, vamos botar aquela trave maior que vai facilitar eu pegar gol. Então a gente pegou muitos gols, pode trazendo aqui pra metáfora aqui do negócio, e aí a direita se sentiu isso. Eu tô falando aqui, ó, de decisões arbitrárias do TSE, decisões arbitrárias do Alexandre de Moraes. Eu tô falando de perfis censurados, perfis de várias pessoas. Teve o Brasil Paralelo não pôde postar um documentário sobre a facada do Bolsonaro, faltando 10 dias para a eleição. Vocês lembram que teve esse fato? Isso não estava acordado, essa regra. Quem tomou essa decisão? Alexandre de Moraes. Aí vem a história das rádios, que não ficou esclarecida. Quantas inserções a menos Bolsonaro teve, de quem foi a culpa, se foi do TSE, se foi das rádios, ninguém sabe. Você sabe, eu não sei ainda de quem foi a culpa. Ah, Daniel, mas isso não foi fundamental para decidir a eleição. Mas foram vários fatos que quem garante que não foi fundamental? Onde foram que essas inserções fizeram tanta... Enquanto as rádios não estavam passando o horário eleitoral do Bolsonaro, elas estavam lá, os Janones falando um monte de mentira do lado do Lula, porque ele estava tendo inserção do Lula e não estava tendo do Bolsonaro. Então, nesse contexto, a direita se colocou numa posição contrária aos resultados das urnas. A direita está querendo aplicar um golpe? Não, claro que não. Eu não vejo. Tem gente da direita que está lá falando em intervenção militar, em golpe. Tem gente extrema dos dois lados. Você não acha que lá da esquerda também não tem... Tem gente da esquerda que está pedindo também para implantar lá o comunismo, Tem gente que está o socialismo na prática, na real, tem. Claro que tem. Existem extremos. Só que a gente não tem que pegar o extremo, não é porque um cara da esquerda atropelou as pessoas lá em São Paulo, em Mirassol, aquele cara não representa a esquerda. Se você é desonesto, a dizer que o cara que atropelou uma criança lá, ele representa o sentimento da esquerda, não, pô. Não, eu também não posso ser injusto e falar que aquele cara representa a esquerda. Agora, tem extremos dos dois lados. Do mesmo jeito que tem extremo da esquerda que atropela as pessoas, talvez tenha lá um cara do Bolsonaro que saca uma arma e fala uma besteira. Tem, gente. Tem extremos dos dois lados. E a gente não pode chegar e dizer assim, não, só o bolsonarista que quer isso. Não é isso. Então, foi uma eleição desigual. A direita se colocou na posição de que, como o percentual, por ter sido um percentual pequeno, isso demonstrou mais uma vez que essa desigualdade... Cara, mas tu tá falando que foi uma eleição desigual, né? Certo. Em relação... Mas se tu parar pra pensar, quem mais elegeu no Legislativo foram vocês, foi a direita. Aí, só porque perdeu para presidente, foi desigual. Como é que é isso? Bom, esse é o ponto. Essa eleição foi desigual. Só foi desigual num aspecto, porque ela atingiu muito mais. Porque ela atingiu muito mais o candidato majoritário. Quando houve a dificuldade dele desenvolver, quando o Bolsonaro, Bolsonaro, eu não vou nem falar dos 4 anos de governo dele, porque aí são 4 anos ele apanhando da Globo de manhã, de tarde e de noite. Mas quando chega no período eleitoral, por exemplo, se esse mesmo vídeo que eu coloquei, do aborto, eu tivesse colocado que era em São Paulo, o Haddad e o Tarcísio, eu não teria te recebido um processo. Daniel, mas você não respondeu o que vocês querem com essas manifestações. O que vocês querem, afinal. Então vamos lá, o que é a direita, o que nós que não... Primeiro, nós não estamos reconhecendo o resultado das urnas como um resultado justo. Certo? Esse é o primeiro ponto. A direita não reconhece que o resultado das urnas foi um resultado justo, que o processo eleitoral foi justo. A direita não confia no sistema eleitoral brasileiro. A direita não confia no sistema eleitoral brasileiro. A direita não confia nas urnas brasileiras. Então tá errado. O tanto de deputado que foi eleito da direita. Também pode haver erro pra direita. Eu tô dizendo que a gente não confia. Em nenhum lugar do mundo. Deixa eu falar pra você. Você já teve a curiosidade de se perguntar, os países desenvolvidos. São os países desenvolvidos. Por que os caras não estão usando essa urna eletrônica? Por que o cara tá usando lá cédula, o papel? Cara, não existe votação. Não existe votação sem ser auditável, gente. Faz sentido, viu? Então, assim, as Forças Armadas fizeram auditoria, né? Estão esperando sair o resultado. Então é o que eu tô te falando. Talvez seja por isso, então, que a direita tá lá nos quartéis perguntando, cadê esse resultado, Forças Armadas? Pois é. Cadê esse resultado? E aí é que eu te digo. Se você me perguntar assim, Daniel, esse resultado precisa vir à tona. O que eu acho que vai vir esse resultado? Eu acho que esse resultado vai vir dizendo o que a gente já sabe. As urnas não têm como ser auditadas. Eles não têm como chegar a uma conclusão de que houve ou não fraude. Eles não têm como chegar à conclusão de que um lado A, um lado B foi prejudicado. Por quê? Porque as urnas não são passíveis de auditoria. Você não tem como saber o meu voto na urna. Não tem como saber. Eles têm como saber quantos votos aquela urna teve totalizados, mas não tem como saber qual foi o voto. Então, assim, será que é tão difícil fazer uma urna auditável? Mas e aí? E aí, se não der em nada, vocês vão ficar pra sempre na frente do 25BC? Como é que é? Rapaz, é o seguinte, eu acho que
eu defino que as pessoas se manifestem. Se as pessoas quiserem passar 4 anos em frente ao 25BC, ótimo, contem com o meu apoio. Eu acho que a direita tem que passar 4 anos manifestando, porque se a direita não reconhece o resultado das urnas, eu acho que nós temos que dificultar a vida do Lula como presidente. O Lula não vai ser um presidente legítimo pra gente. Então, direita, tá na rua, conte com o meu apoio. Também vou protestar 4 anos para esse governo que não me representa. E vocês são livres. Agora, vocês são livres para protestar, não são livres para poder impedir o direito das pessoas de ir e vir. Então, o Bolsonaro foi muito feliz quando ele chegou e falou assim, gente, vamos protestar, o protesto é legítimo, certo? Não tem problema nenhum na democracia as pessoas protestarem, reclamarem. Eu não vejo problema nenhum de você ir pra frente dos quartéis. Agora fechar as BRs. Mas a gente pode não só ir pra frente do quartel, a gente pode ir pra Frei Serafim, pode ir pras BRs desde que a gente não atrapalhe o trânsito, a gente pode tornar o trânsito mais lento, pode dificultar um pouco isso, mas você não pode impedir 100% da pessoa ir e vir. Então, assim, o que a direita quer? A direita quer uma resposta. A direita quer uma resposta seja das Forças Armadas, seja do judiciário, que a gente acha que está corrompido. Eu tenho convicção que o nosso judiciário ele tem um partido político. A gente quer uma posição, inclusive, do presidente, que a gente acha que essa posição dele não foi para muitos satisfatória. O Bolsonaro sequer disse que reconhecia a vitória do Lula. Você viu ele falando que reconhecia a vitória do Lula? Não. Então a gente está diante de um presidente que ainda não reconheceu. A gente pode esperar uma intervenção federal aí ou não? Rapaz, vamos... Peraí, vamos primeiro definir o que é uma intervenção federal. Existem artigos na Constituição que prevêem vários tipos de intervenção. Uma delas é a intervenção federal. Eu não consegui ainda, eu não sou advogado, eu teria que ser. Esse papo a gente tinha que bater com um cara aqui que é constitucionalista, um cara que entenda de direito. Então vocês estão pedindo uma coisa que vocês não sabem. Existem pessoas pedindo intervenção federal. Não é a questão. Porque tem a o diferença, que seria né? a intervenção federal? É da federal para militar, né? O que seria a intervenção federal? Eu acho que quem está pedindo intervenção federal está pedindo para que um órgão que não seja o TSE ou pode ser um formado, sei lá, você pode pegar notáveis na sociedade, junto com membros das Forças Armadas, junto com membros de... Não estou falando de conselho aqui antes da coisa, pegar vários membros que possam formar um órgão e esse órgão vinha a dar uma posição sobre o novo processo eleitoral. Pode acontecer. Por que não? Porque se existe uma dúvida de um processo eleitoral, por que a gente não pode fazer um novo processo eleitoral? Aí fala, mas a direita quer o terceiro turno, quer o revanchismo. Não é isso. Nós estamos diante de uma eleição que não foram limpas, gente. É isso que a gente tem que entender. Não foi limpa. Não foi jogada de forma correta. Eu acabei de falar pra vocês. Nós estamos diante de uma partida de futebol. Não foi limpa só no executivo. No legislativo foi. As eleições não foram limpas. Independente do Haddad ter ganho do Tarcísio ter ganho do Haddad, da gente ter eleito o maior número de deputados. Essas eleições... As eleições não foram limpas. Então o que vocês querem é anular essas eleições? Sim. Se for pra anular, não tem problema nenhum. Ela pode ser anulada. Eu acho que as eleições não foram limpas pra todo mundo. É difícil. Existe uma parcela da população que não está aceitando. Gente, a gente precisa entender que as pessoas são livres para falar besteira, livres para falar a verdade, livres para falar... Claro. Elas são livres. E existe uma parcela das pessoas que não estão se sentindo representadas pelas urnas. E a gente tem que deixar elas se manifestarem. Elas são livres para isso. Daniel, você já tem um candidato da prefeitura já para 2024? Mas eu não sou da prefeitura, eu sou servidor da prefeitura, mas eu não sou da prefeitura. Não, mas um candidato da direita. Da direita para prefeitura. Vocês já estão pensando nisso? Cara, deixa eu falar para vocês o que eu acho. Bárbara do Firmino? Da direita? Mas vai ser da esquerda, do Rafael. Deixa eu falar para vocês o que eu acho. Eu acho que em Teresina vão ter 4 candidatos fortes, né? Quando existe sempre que isso está na história da humanidade, né? Sempre que existe um rei fraco, vão existir vários propostos a ocupar o lugar do rei, né? Vários postulantes. Então, sempre que, como existe um prefeito fraco, vai existir vários candidatos a prefeito para ocupar essa cadeira. Então, isso aconteceu na história da humanidade, não ia ser diferente agora. Como nós temos um prefeito que tem uma rejeição altíssima, que é acima de 80%, dizem até 90%, então nós estamos falando que vai surgir a oportunidade que várias pessoas possam ganhar essa eleição. Então, como surge esse leque, eu acredito que o PSOL não abre mão de ser candidato. Porque será? Eu acho que ele não tem um celular, smartphone, ele tem uma lanterna. Então ele não sabe o que está acontecendo. Eu acho que o que o Lucas Pereira está falando para ele não sabe. Assim, eu acho que ele está desconectado da realidade. Se vocês trouxerem ele aqui para entrevistar, ele não vai achar. A gente quer demais, cara. Ele não vai achar. Demais. Ele não vai achar. Doutor Pessoa, venha pro Tererel, por favor. Eu acho que ele não vai achar que ele faz uma má gestão. Assim, eu converso com amigos meus que são próximos a ele, o pessoa tem convicção que faz uma grande gestão. Eu acho que a prefeitura já está numa pré-campanha para 2024. Não, já começou lá atrás. Eu acho que quando ele se acabou, eles estavam pensando na eleição. Porque o Robert Schultz nunca saiu do palanque.
Robert Wilson nunca saiu do palanque, então quem faz isso tá em campanha. Então vamos lá. Um candidato é o Pessoa. Por quê? Porque o Pessoa não abre mão desse direito e por ele achar que faz uma boa gestão. Um outro candidato, eu acho que o Rafael Fonteles, e agora com essa montagem do secretariado dele, ele deixou claro lá que, olha, eu vou ter meu grupo político e eu vou participar das eleições. Em uma eleição na capital, que tem um quarto do eleitorado, né, que moram 800 mil pessoas, um terço da população do estado mora aqui, então, ou um quarto do eleitorado, um quarto da população, ele não vai deixar de ter candidato aqui. Então, um candidato do Pessoa, um candidato do Rafael Fonteles, especificamente. Quando eu falo Rafael Fonteles, é porque eu acho que o Rafael Fonteles é a nova figura que vai liderar o PT. Então, esse candidato vai ser um candidato do PT. E aí pode vir um Chico Lucas, lá, um candidato sem ser de uma ala histórica petista, mas um candidato que vem com a roupagem de PT, e aí com a... Né? Pode vir ele com o Washington Bonfim de vice, pega um cara que... Ou vice-versa. Né? Ou vice-versa. Então, eu acredito nessa chapa formada. Se vai ser esses nomes, não sei, mas vai vir um candidato desse grupo político que represente essa ideia de grupo político. Vem um outro candidato, e aí que eu acho que esse que vem um candidato MDB. Vem um candidato MDB. Vem um candidato MDB. Eu não sei quem é o candidato, mas eu acho que pode vir um filho do Temístocles. O Temístocles cresceu muito. Elegeu um filho estadual. Cogitaram uma chapa aí, filho do Temístocles com a Bárbara. Existe essa possibilidade. Aí é que eu te falo, quando eu falo nessa chapa MDB, essa chapa MDB pode vir MDB Firmino. Pode vir a Bárbara, pode vir a Lucy, pode vir uma pessoa da família do Firmino nessa chapa. Eles sempre tiveram ligações. Eu vi na reta final da campanha a Bárbara batendo chapa com o Marcos Aurélio. Eu conheço pessoas do gabinete da Lucy que votaram nos dois a pedido da deputada. Então, eu não fecho essa possibilidade, né? Assim, eu não tô dizendo... Nunca conversei com eles sobre esse assunto. Se eles disserem que eu conversei, não conversei, mas eu não fecho essa possibilidade. Pode vir lá uma chapa MDB com a família do Firmino. E aí eu acho que vem uma outra chapa, pode-se dizer, a resquício do tucanato, que eu acho que o tucanato acabou. Eu acho que ele já, de fato, o PSDB, os tucanos cabeça branca, não conseguem mais desenvolver um grupo político. Então, eles vão se aliar ao Ciro Nogueira. E vão trazer um nome, eu não sei qual vai ser esse nome, que aí pode ser o Silvio Mendes, aí pode ser um outro nome, né? Pode ser qualquer nome, eu não sei qual é o nome. Pra falar a verdade, nunca foi apresentado o nome. Eu vi o Aloísio Sampaio, do Progressista, falando em Joel. Mas até onde eu sei, eu acho que o Joel nem pode ser candidato, né? Porque seria o terceiro mandato. Também nem sei se seria bom pra Teresina um cara de Floriano. Então assim, pode ser eu candidato, eu tô aqui, meu nome tá à disposição, né? Então assim, eu não sei quem seria o candidato, mas eu acho que vem um nome aí desse grupo. Então eu tô falando já tô falando aqui em 4 nomes, em 4 chapas viáveis. Todas essas chapas aqui têm viabilidade eleitoral, né? Política eleitoral. Sim. E aí eu acho que pode ser que lá o Petro tá no Novo, pode ser que ele venha com a chapa do Novo, aí Luiz Melo não deixa de participar de eleição. Agora vamos lá, direita. A direita eu acho que não vai ter chapa de prefeito. Se depender do meu sentimento, do que eu converso com os membros da direita, eu acho que a gente não deve ter chapa de prefeito. Tu acha que o Diego não vai se candidatar? Rapaz, eu defendo que não. Por quê? Por que eu defendo que não? Porque eu tive agora aqui no Ceará e o PL lá à direita fez 5 deputados federais. Por quê? Porque eles não se envolveram na eleição majoritária. Eles focaram naquilo que era mais importante, que era colocar deputados federais no parlamento, que era eleger um monte de estadual, elegeram 5 federais. Eu acho que a gente tem que fazer o mesmo em Teresina. Pessoal, vamos focar na eleição de vereador. Vamos eleger aqui 2, 3 vereadores, porque a gente vai ter voz, vai participar do poder, a gente vai poder fazer discursar, vai poder falar com a mídia, que a gente não consegue falar, vai poder ter nosso espaço. Eu defendo isso. Ah, mas e se o Diego quiser ser candidato? Bom, não vai representar o meu sentimento. O meu sentimento é do meu sentimento, meus eleitores vão dizer, olha, gente, eu acho que a gente não deveria ter candidatura majoritária. Ah, então você defende que a gente apoie um candidato do Ciro Nogueira, do Silvio Mendes. Isso a gente pode discutir. Mas vocês não estão ligados diretamente ao Ciro Nogueira? Eu não estou. Se você falar assim, o Diego, a Samanta, eu não sei, não posso responder por eles. Eu não estou. Fui me filiar ao não. Eu acho o Ciro Nogueira importante, sem fuleiragem. Eu acho ele importante pra direita. Ele é o cara que vai sustentar a parada financeiramente. Mas o Ciro Nogueira é direita, né? Na tua cabeça? Eu acho, né? Por que ele é direita? Vamos lá. Porque ele tá ali com o Bolsonaro. Então todo mundo que tá com o Bolsonaro é direita. Não é não? Você acha? Não, o Ciro Nogueira é centrão. Ele pode passar pro lado do PT a qualquer momento, velho. Você acha que o Ciro? Eu não acho que ele seja direita. Tá, talvez ele consiga, centrão ao longo do centrão, tempo... meu amigo. A Samanta foi a candidata de direita que teve mais votos. A Samanta, em 2018, tava comemorando a vitória do Wellington Dias, gente. Na Meu Norte. Mano. Daniel, tem muita pergunta aqui pra você. Vamos lá, tô preparado. Você quer ler ou você quer que eu leia pra você? Pode ler. O Gabriel Soar falou: o Piauí precisa acordar. Ótimo. A Fernanda Lima, 4588. Por que vocês não aceitam a derrota? Não se trata de não aceitar a derrota, gente. É um jogo que não foi jogado dentro das 4 linhas. Então, se a gente jogou uma partida de futebol e a gente acha que essa partida não foi jogada conforme as regras estabelecidas inicialmente, a gente pode questionar isso, não tem problema nenhum, não.
Rapidinho. O PT, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, com 2 dias fez um movimento de rua pedindo... foi contra a vitória do Bolsonaro. Pergunta nossa. Você achou que aquela estratégia do Coronel Diego foi errada em ter saído nos últimos dias? Você acha que ele poderia ter cravado um segundo turno? Se eu, como candidato, passei a campanha defendendo que a candidatura do Diego era errada. Certo? Mas eu não acho que a desistência dele na reta final da campanha seja uma boa mensagem nem para ele, nem para o eleitor, nem para nenhuma estratégia política. Eu defendia que essa candidatura não deveria existir desde o começo. Agora... Começar e desistir. Né? Agora, você chegar faltando 48 horas para a eleição e desistir, passa uma mensagem. Eu naquele dia eu estava viajando para Floriano. Eu cheguei lá, encontrei com uma senhora e a senhora disse: o coronel deixou de ser candidato, Daniel. Eu passei 45 dias pedindo voto da minha família toda, a mulher quase chorando. Pra minha família, o que eu vou dizer para eles? Então, assim, como estratégia política, assim, eu não tô criando, o Daniel tá falando, não, eu tô falando o seguinte, eu passei 45 dias dizendo que aquela candidatura era errada. Aquela candidatura favorecia o Rafael. Aí chega na reta final, faltando 48 horas, vamos mudar a eleição, o Diego vai desistir. Tá aí o resultado da UNA. O Jefferson Villanueva, o que esperar pro Piauí nesse mandato do PT por parte do governador e presidente? Na verdade, Daniel, você quer que eu seja sincerão com você? Eu acho que Rafael e Lula pode até dar bom pro Piauí, não pode não? Quer dizer, já que o governador é do PT... Tu vai dizer isso um cara de direita. Não, mas peraí. Já que o governador é do PT, se o presidente é do PT, pode dar bom. O que não daria bom seria... Não vai dar nada bom, vai ser uma merda, vai ser uma tragédia. Nunca deu bom desde 2002. O que teve? O Lula foi presidente em 2002, o Hélito minha mãe falou isso. O Hélito foi governador em 2002. O que mudou de 2002 pra cá a vida das pessoas? 500 mil de piauienses não tem água potável, 90% das crianças do Piauí convivem esgoto a céu aberto na porta de casa. O que vai mudar como? Como é que vocês querem... Não, agora vai dar... E o Bolsonaro mudou o quê? Cara, mas os resultados do Bolsonaro economicamente... Jimmy, só teve 4 anos, teve uma puta pandemia. Mas olha só. Não, é verdade. Pra mim, o Bolsonaro fez um excelente governo. O Bolsonaro o primeiro ano da gestão dele era enfrentando o Maia, jogando contra, querendo derrubar os decretos dele lá, vocês lembram não, do Rodrigo Maia? Com poucos meses de governo veio Brumadinho. Rapaz, aí vem reclama do Maia. Tem mais de 100 pedidos de impeachment pro Bolsonaro. Cara, o Maia atrapalhou que só. O Bolsonaro teve que ficar governando e cair no decreto. O Maia atrapalhou o Bolsonaro o tempo todo. O Maia atrapalhou. Aí veio o Brumadinho, a tragédia de Brumadinho. O cara mal começou o governo. Aí no segundo ano de gestão, o cara enfrenta uma pandemia. Pandemia maior do século. E nega a ciência. O que eu fiquei puto com o Bolsonaro foi isso, cara. Você ser de direita, eu não digo nada pra você ser de direita, ser de esquerda, não. Mas negar a ciência, cara, foda. Mas eu vou te falar uma coisa pra ti, rapaz. Nem tudo da ciência é razão. Nem tudo é racional da ciência. Oxi. Eu acho que você pode questionar a ciência sim. Por que não pode questionar a ciência? Porque a ciência você tem que provar tudo que você fala. E o que tá provado pra ti? Tá provado o quê? Que vacina funciona. Meu pai tomou a vacina e morreu de Covid. Sim, meu amigo, mas... como é que você acha que a gente tá hoje como sem a Covid por causa de quê? Eu acho o seguinte, eu acho que vocês... É isso que eu tô falando. Vocês chamam o Bolsonaro aí de genocida, negacionista. Eu acho que as pessoas não tô falando isso. Eu tô dizendo que ele negou a ciência. Eu acho que as pessoas podem. Eu acho que o Bolsonaro se comunicou muito mal na pandemia. Demais, se comunicou muito mal. Agora, eu defendo o direito dele de ser prudente. Tem muita vacina aí que está sendo questionada. Você sabia que tem país que já suspendeu a vacinação? Sabia que tem vacinas, como a Janssen, que está sendo proibida em vários países, que ela está dando mais efeitos negativos do que positivos? Eu só sei que a pandemia aqui acabou, graças a Deus. Você sabia? Acabou não. Tá tendo Covid, tem caso de Covid ativo aqui no Piauí. A gente não tá mais nem usando máscara, Daniel. Não tá usando máscara, porque a máscara... É o que eu tô te falando. E a máscara evitava pegar Covid? Me diz uma pessoa que ficou de máscara e nunca pegou Covid. Falando nisso, Daniel, o Marlon Araújo, _ perguntou: o governo Bolsonaro é isento de críticas? Porque eu só vejo você fazendo elogios a ele. Não, o governo Bolsonaro é passivo de crítica como qualquer governo. Critiquem sempre todos os governos, do Bolsonaro, do Lula, do Hélito. Me critiquem como político. Todo político tem que ser criticado. Sabe que tem que acabar essa história de que político é uma pessoa que não deve ser criticada. Eu votei no Bolsonaro, apoiei o Bolsonaro, mas de vez em quando ele fez cagada lá e eu de vez em quando tuitei cagada dele. Eu sei que a direita não gosta de receber crítica. De autocrítica, né? No tempo que o Moro saiu, eu fiquei puto. Depois eu fiquei puto com o Moro, porque ele fez besteira. Eu não queria que o Moro saísse do governo. Aí depois voltou, né? Rapaz, o Moro fez uma cagada. Quando ele saiu, eu fiquei puto no dia. Eu fiz uma postagem. O Bolsonaro... Moro é um dos caras que representa o lavajatismo, não sei o que e tal. Aí o Moro vazou aquelas mensagens que não tinha nada demais pro Jornal Nacional, ou seja, cara vazar mensagem privada. Pô, com certeza, vocês dois aqui, devem ter mensagem de vocês aqui que é do foro íntimo de vocês dois.
E vocês vão brigar, se vocês brigaram um dia, tomara que não, mas vocês não vai gostar que nenhum dos dois chegue lá e vai lá e fala assim, ó, aqui, piauiense, vou mudar pro Petros aqui, ó. Olha o que foi que esse cara me chamou aqui. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Moro se comportou muito mal como um político. O Moro foi um bom juiz e foi um péssimo político. E aí ele sempre foi criticado porque ele era juiz e a pessoa dizia que ele era político. E agora, o Moro é político e querem que ele seja juiz. Então vamos deixar o Moro agora como político, que é o que, de fato, se demonstrou que ele foi mais político do que juiz. Como vocês falam, eu acho que ele foi um ótimo juiz, prendeu o maior corrupto desse país, que é o Lula, que deveria estar apodrecendo na cadeia, e agora vai lá como senador, tomara que ele faça um grande trabalho como ele fez como juiz. O JP Alencar 18 tem prova de fraude nas urnas? Esse é um questionamento. E não existe prova. Se existe prova, já tinha muito mais pessoas na rua. Existem indícios de que o processo... Existem suspeitas. Vou falar por quê. Existem urnas no Brasil que estão sendo identificadas agora. Nesse exato momento, eu acabei de ver uma postagem. Urnas em Mato Grosso do Sul, no estado que o Bolsonaro teve mais de 65% dos votos. Várias urnas com total de 300 votos, todos pro Lula. 300 votos pro Lula. Então, isso são indícios. Indícios de fraude. A minha tia foi votar em Aroasa, aqui no Piauí. E quando ela apertou o número do Bolsonaro, apareceu a foto do Bolsonaro e do Lula. Sério, mano? Tá registrado na ata lá da sessão dela. Caralho. E aí ela chamou a fiscal fez a mesma coisa que ele apertou, apareceu a foto do Bolsonaro e do Lula. Aí essa urna foi trocada. Então existem indícios. Eu não posso dizer que esse indício é uma prova cabal da fraude. Mas precisa se entender... Mas esse torre não foi pra nenhum. Como é que tu sabe que não foi pra nenhum? E como é que tu sabe que foi? Não, eu tô te falando. Mas olha só, a dúvida beneficia... Ele é de esquerda. Não, eu sei que ele é de esquerda, mas não tem problema ele ser de esquerda. Não tem problema, eu tô dizendo o seguinte, isso levanta, se existiu isso, e não foi um processo 100% sem erros, e um processo que trouxe dúvidas. E se trouxe dúvidas, a gente precisa elucidar todas essas dúvidas. Eleição é uma coisa muito séria, gente, é o que vai definir os próximos 4 anos, a gente tem que elucidar essas coisas. Paulo Santos Riquelme, porque todos da direita são agressivos. Vocês estão me achando agressivo aqui? Não, tu não tô achando não. Pra falar a verdade, eu acho a galera da esquerda mais agressiva do que da direita. Eu acho que não, acho que existem pessoas... Eu acho. É porque eu acho que existem pessoas da direita que tem aquele ar muito militar, muito assim, passa essa ideia de agressividade. Bom dia! Eu acho que... Mas eu acho que a sinceridade... A gente falou de um candidato como Silvio Mendes, eu acho que a sinceridade muitas vezes ela é agressiva. Porque a mentira que é amorosa, não é a sinceridade. Depende. Não, a mentira é... verdade, você pega o Rafael Fonteles falando de avô. O povo não quer um candidato sincero, o povo quer um candidato que bote um óculos aqui e dance brega funk no meio de jovens da periferia. Mas você concorda comigo que a sinceridade muitas vezes ela é mais agressiva, porque a sinceridade às vezes a pessoa... Foi o que matou o Bolsonaro, foi o que matou... Olha, se o Bolsonaro tivesse dado vacina pra todo mundo, ficasse pianinho, não tivesse falado merda, o homem tava eleito no primeiro turno. Né? Eu também acho. Acho que às vezes... tivesse negado a ciência... Não é questão... Mas ele deu vacina pra todo mundo, viu? O Bolsonaro comprou 500 milhões de doses de vacina, todo mundo se vacinou com a vacina que ele comprou. Inclusive o Elton Dias comprou vacina que nunca chegou, comprou respirador que nunca chegou, comprou um monte de coisa aí superfaturada e tá lá, senador. O Ed Forasteiro, sabe até quando vamos ter que ficar nos quartéis até vir a solução? Não, bom, esse movimento hoje está nos quartéis, esse movimento pode ir para as ruas, esse movimento pode ir para a Ponte Taiada, esse movimento pode ocupar outros espaços. Esse é um movimento livre. Eu defendo que as pessoas livremente possam se manifestar. E defendo que as pessoas sejam livres para tudo, inclusive para falar besteira. Só não vão para a estrada, pelo amor de Deus. Porque uma vez eu fiz um show aqui em Teresina, chamei um amigo meu de Grajaú, no Maranhão, os índios fecharam a estrada, fodeu o nosso show. Então, quer dizer, vocês já estão nas BR, né? Vocês já estão fodendo todo mundo. Quartel é melhor. O Bolsonaro afundou a direita e engrandeceu o PT. Depois de preso, vão continuar com ele? Pergunta do Oliveira James. Bom, Oliveira, eu discordo da sua fala. Eu acho que você é filiado ao Partido Novo aí. Tem essa história de dizer que o Bolsonaro trouxe o... Mas assim, eu vá pro Partido Novo lá. Esse Partido Novo é que tem essa história aí, dizer que o Bolsonaro trouxe o Lula de volta. Ele já sabe então, até partido, né? É o seguinte, que, na verdade, quem fudeu o Bolsonaro, quem fudeu a direita, foi vocês isentões aí, que ficam com essa história de não querer tomar partido, como a Amoedo aí, que ficou a vida toda aí criticando o Bolsonaro, pedindo impeachment, e na hora lá votou no 13. Então, pessoal, quem fudeu a direita aí foi quem foi isentão, que não teve coragem de tomar um lado, certo? E que na urna falou assim, eu vou votar nulo. Votou nulo, elegeu Lula. Então tá aí, ó, você que ferrou a direita e ferrou o Brasil. Empatou, porque em 2018 quem votou nulo elegeu o Bolsonaro também. Rapaz, pra mim, eu particularmente, eu prefiro, eu até dialogo com o cara da esquerda, mas com isentão é difícil, porque o cara se faz como uma puta santa, o negócio é difícil, amigo. Estrobo História, abrir as portas do inferno nesse podcast. Porque ele falou, né? A gente tem oportunidade pra tu falar, né? É verdade, ele falou, né? Ai.
Daniel, então, pra finalizar, o que você espera Vocês já estão me expulsando, do pô. futuro? Os caras da esquerda vêm pra cá e falam 2 horas. Aí vem da esquerda aqui... tô com... Não, todo mundo aqui é 1 hora, porque esses meninos aqui são caros, Daniel. Ah, eu sei. O pessoal tem que respeitar a religião. Esses meninos aqui são caros. Daniel, e aí, você acredita que em 2026 vem aí Cirão da Massa, nosso governador? Quem que você quer que seja nosso governador? Quem que você aposta pra... Tá meio longe, mas vamos aí, 2026. Vamos falar que eu acho que não tem nome para 2026 da oposição ainda. Se depender dos políticos que estão hoje no poder no Piauí, nenhum desses políticos que hoje estão no poder representam os que estão no poder representam uma mudança. Então, assim, se o novo governador vier dos deputados que estão lá, ou dos deputados federais ou estaduais, isso engloba tantos progressistas ou senadores, eu não acho que nenhum desses vai representar uma grande mudança, né? Mas eu torço sim que o Piauí possa viver tempos sem o PT. Eu rezo muito isso, peço muito pelas minhas filhas, pela essa nova geração. Eu acho que a gente merece coisa melhor do que o PT no Piauí. E se depender de mim, eu vou continuar militando para que eu faça parte de um grupo que vá, de fato, não é tirar o PT, é fazer coisa diferente que eles fazem. Eles são muito maléficos. Uhum. Eu sou engenheiro, participo de licitações. O negócio é muito... O Estado está dominado pela corrupção, está dominado realmente. Eles institucionalizaram a corrupção no Piauí. Estou falando uma coisa para vocês, é coisa que eu vejo. Não estou falando aqui nenhuma... Tem que provar e denunciar. Você acha que a gente não tem conhecimento? Você acha que nunca levaria uma denúncia disso para frente? O problema é que a gente vai denunciar para quem? Para o Tribunal de Contas que o Wellington Dias indicou, dos 7, sei lá, de quantos conselheiros, quantos o Wellington Dias indicou? Para Flora? Vou denunciar para Flora. Ó, Flora, lá na secretaria lá do teu filho, a licitação está sendo fraudulenta. Não, eu vou no TCE a Flora. Não, então eu vou no Tribunal de Justiça. Ó, fulano, o desembargador que o Wellington Dias colocou. Gente, a corrupção está institucionalizada no Piauí. Eu digo isso para minhas filhas, eu peço só para elas, olha, vocês são... A minha geração perdeu. Eu não vou conseguir mais a minha geração ter bons juízes, bons auditores do Tribunal de Contas. Eu não vou conseguir mais isso. Mas eu estou participando da política agora para que, quando ela vier, na geração dela, a gente consiga colocar pessoas que tenham maior idoneidade moral para que possam tomar melhores decisões. A gente está diante de uma eleição que a gente está elegendo um presidente corrupto, né? Olha a imoralidade. Minha filha perguntou, pai, mas o Lula não é ladrão, ele virou presidente? Minha filha, você agora tem um presidente ladrão. Daniel, quer dizer que a gente vai virar a Venezuela agora, será? Não, isso é exagero, gente. Não, isso Venezuela não, Cuba. Porque assim, ó, pessoal, olha só. Ninguém implanta o comunismo, o socialismo, assim. Amanhã, pessoal, ó, que dia é hoje? Hoje é dia 30, dia 1º de dezembro vai ser institucionalizada aqui a República Federativa Venezuelana. Não é isso, gente. Existem passos. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, o povo da Venezuela não sabia que ia chegar no ponto que eles chegaram hoje. Mas são as medidas que foram sendo tomadas nos últimos 25 anos que tornou o que eles são hoje. Há 4 anos atrás, lá na Argentina, o povo da Argentina não sabia que eles iam ficar do jeito que eles estavam hoje. Então foram as medidas que foram tomadas ao longo dos últimos 4 anos que tornaram eles ficarem hoje. Então o que acontece? No Brasil, a gente vai ter medidas que vão caminhar no sentido da Argentina e no sentido da Venezuela. Nós não vamos chegar a um nível de Venezuela em 4 anos. É claro que não vai chegar. Mas se a gente passar mais 8, 16, 20 anos, pode ser que lá na frente a gente chegue. Que medidas são essas? São medidas como a gente já está vendo. Censura a mídia, censura a perfis políticos, implantação, revogação de propriedade privada, medidas do Supremo que vá de contra a propriedade privada, legalização de drogas, legalização de aborto, inflação. O Lula já está falando em rompimento do teto dos gastos, foi uma das medidas mais importantes dos últimos anos do nosso país. O que é o teto dos gastos? Vocês têm um salário aqui no programa de vocês, vocês devem ter um salário. E eu acho que vocês não têm, mas vocês ganham dinheiro lá da Rouanet, vocês ganham dinheiro lá do Rouanet, não, do Fábio Novo. Mas vocês devem pegar aquele dinheiro do Fábio Novo e dizer assim, fulano, tu vai ficar com 10, eu vou ficar com 10. Então tu deve chegar pra tua mulher lá e falar assim, olha, eu tenho 10 mil pra gastar. Aí ela fala assim, mas nós vamos gastar 15. Mas eu tenho 10. Não, mas e o social? Vamos fazer o social, pelo cartão de crédito. Então, a gente está diante de um governo que vai gastar mais do que o que arrecada. O governo Bolsonaro era um governo austero, um governo que o Guedes falou assim, olha, vamos gastar só o que a gente tem. Então a lei do teto, quem aprovou? Não foi o Bolsonaro, foi o Temer. Então foi uma lei importante. Então o Lula está aí. A primeira coisa que o Lula está fazendo é querer revogar o teto. Vocês não viram? Que está sendo revogado o teto? Para programa assim, pronto, está sendo revogado o teto. Então o Lula já está falando em gastar 200 bilhões a mais que o que arrecada. Então a gente não vai virar Venezuela amanhã, mas se a gente continuar 4, 8, 16, cara, a gente vai virar. Por que a gente vai virar? Porque a gente vai continuar gastando mais que o que a gente arrecada. O Brasil, ele vinha numa curva de endividamento que estava jogando nossa dívida PIB, relação dívida PIB, é como se a gente chegasse, em poucos anos, a gente ia chegar a 100% do nosso PIB em endividamento. Aí essa curva, o Temer conseguiu inflexionar ela começou a cair, já estava em 72%. A gente estava caindo, ele chegou a 89%. O que o Lula está fazendo agora? Já tem projeções que com o Lula vai voltar a crescer. E aí não é em 4 anos que a gente vira a Venezuela. Claro que não é em 4 anos que a gente vai estar comendo cachorro na rua, mas talvez daqui a 8, 16 a gente vai estar vendo situações parecidas. E por que nos 4 mandatos anteriores do PT não virou?
Mas virou hoje, tem várias medidas do governo do PT, tem dois fatores. O primeiro que o PT, a gente conviveu com o boom da China. A gente teve um boom de commodities. Por que o PT fez esse governo, que todo mundo fala, foi um grande governo, foi um governo que, de fato, o Brasil estava na hora certa, no vento correto. Então a China se abriu para o mundo, começou a comprar minério de ferro, começou a comprar mais grão, mais petróleo, mais energia, começou a construir, você lembra daquele crescimento chinês? Foi exatamente no início do governo Lula. Então isso fez o quê? Fez com que o mundo todo crescesse, não foi só o Brasil. Aliás, o Brasil foi quem menos cresceu nesse período de 2002 a 2010. O Brasil foi dos que menos cresceram. O mundo todo cresceu. Agora a gente está vivendo um momento diferente. Os Estados Unidos está caindo, a Europa está estagnada, está em queda, recessão. E aí o Lula não vai viver mais isso. A própria China, esse ano a gente vai crescer mais do que a China. Sabia que a gente vai crescer mais do que a China esse ano? E aí pode ser que ano que vem a gente veja uma China que não consegue mais crescer tão rápido, não vai ver a China demandando tanto por alimento, tanto por energia, tanto por minério de ferro, tanto por outros bens que a gente exporta, porque nós somos um país exportador de commodities, e isso traz dinheiro. Se você tinha lá a Vale do Rio Doce, você tinha lá empresas brasileiras, a Petrobras, exportando commodities e a China crescendo, você estava entrando muita grana no país. Então essa grana foi que ajudou o Lula a implementar o Bolsa Família, os programas sociais, que foram importantes, gente. A gente não tem que negar os programas sociais. Eu não tenho que negar. Tanto foram importantes que a direita foi poder e não só continuou, como ampliou. Daniel, você defende o programa social? Eu defendo. Agora, eu acho que ele tem um erro muito grande. Qual é o erro? A gente não, o sucesso do programa social tem que ser quantas pessoas eu consigo tirar dele, não quantas eu consigo inserir. E a esquerda e a direita cometeram o mesmo erro. Eu acho que o Bolsonaro tem que comemorar quantas pessoas ele conseguiu tirar do programa social. É isso que vai dar liberdade pro povo. É o cara não depender do programa social. E aí a gente tem o Bolsonaro e teve a esquerda que fez muito isso, foi incentivar as pessoas a ser dependentes. Entendeu? Então, esse foi o grande erro. Acho que a gente tem que fazer as pessoas se livrarem. Gente, quem é auxílio é importante, mas se liberte disso. Procura formação, procure. Mas eu não consigo me inserir no mercado de trabalho, porque, infelizmente, um dos programas do próprio, da esquerda, que disse foi muito doutor. Quantos engenheiros a gente conhece que dirigem Uber? Quantos advogados a gente conhece? Eu conheço alunos, eu trabalho na prefeitura, vários estagiários meus hoje não tem emprego, gente. Então a gente formou uma sociedade de cursos superiores que não são empregados, que não são economicamente ativos. Imagina se não tivesse feito os cursos superiores. Mas adiantou, e talvez seja o erro. Você já teve, mas olha só, eu sou engenheiro, tenho construtora, trabalho com obra, eu tenho maior dificuldade de contratar um técnico de edificação, tenho dificuldade de contratar, às vezes no interior. Aí eu chego no interior, não tenho um técnico de edificação, mas tenho um engenheiro. Mas eu não preciso de um engenheiro, eu preciso de um cara de um curso aqui intermediário. E aí, esse é o problema. Eu acho que a gente não conseguiu desenvolver bem essa história do curso técnico, né? A gente não conseguiu colocar. Os cursos técnicos que o PT fez muito aí foi manicure, pedicure, essas coisas que não agrega conhecimento e poder aquisitivo. Nada contra. Eu acho que é importante ensinar as pessoas a terem novos dons. Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas estão aprendendo muito mais no YouTube, profissões que não precisam de qualificação, e outras profissões como técnico de edificações, técnico de eletricidade, técnico de som. Vocês devem ter dificuldade de encontrar um cara para dar manutenção na máquina, quem não tem? Meu Deus. E aí? Por quê? Porque falta pessoas técnicas que saibam mexer em equipamentos de eletrônicos, equipamentos digitais. Quando essa televisão dá problema, vocês ficam procurando aí. Rapaz, é uma dificuldade. Então eu acho que falta a gente ter transformado mais pessoas técnicas, e a gente se preocupou em formar pessoas no curso superior, e aí a gente está aí. O Brasil formou um monte de engenheiro para ser motorista de Uber. Então, eu também não acho que o Brasil vai entrar no tsunami agora. Lula entrou, não, gente. O governo federal teve uma política do Guedes que fez muito sucesso, que foi trazer o capital estrangeiro, o capital privado. Hoje, nos próximos 10 anos, a gente vai ter 1 trilhão de investimento, e aí podia ser a Lourdes Mello presidente. Ia continuar tendo 1 trilhão de investimento, entendeu? Por quê? Porque se tirou das mãos do governo essa responsabilidade. Porque, gente, a gente tem que acabar com essa história. O governo não pode ser motor da sociedade, motor da economia. A gente tem que ter o governo forte para aquilo que a gente não consegue se organizar de maneira individual. Então a gente tem que ter um governo forte para fazer uma segurança forte, fazer uma saúde boa para as pessoas quando precisarem, uma educação para os mais pobres, mas não um governo forte aí para ficar gastando dinheiro, como nada contra a cultura, mas foi gasto 10 milhões na Expo Up ano passado. 10 milhões na Expo Up. E aí? A agricultura, é o agro. Você acha defende. Que... Eu defendo, mas é o governo do PT, que agro? Você já foi na Expo Up lá, gastaram 10 milhões fazendo show de forró, as bandas todas nacionais, a maioria das bandas lá, sei lá, um monte de banda nacional, banda de fora. Então você acha que no estado que tem 90% das crianças convivendo com o esgoto céu aberto, a gente pode se dar o luxo de colocar 10 milhões de reais numa feira agropecuária? Essa pergunta que eu me faço, então a gente não pode fazer isso. E é por isso que eu prefiro a cultura popular. Pois é, mas aí tu tava falando assim, eu tô falando. De plástico. Então pronto, esse é o problema. Então, se eu não sou contra a cultura, eu sou contra esses investimentos na cultura que massivamente são ruins. São ruins. E aí, Daniel, eu não vou nem entrar em outras pautas aqui de costume, de valor, falar que o Estado dá dinheiro pra parada LGBT, aí você fala assim, mas também dá pra marchar pela vida. Cara, eu acho que a gente tem que selecionar. Nosso recurso é pouco.
Falta dinheiro no estado. Falta dinheiro. Quando você anda na estrada que tem buraco, gente, não é porque tá pouco dinheiro. O cara tem que ficar lá regrando. Bota pra isso ou bota pra aquilo. Já tem pouco dinheiro. Ainda tem obras mal feitas. Recursos mal alocados. Esse é o que acontece na sociedade. Aí a gente vai se desenvolver como estado. O Piauí, o motor do Piauí hoje, as pessoas no Piauí que você conhece que são bem de vida são empregadas no estado. E aí você vai pro São Paulo, bem de vida, que na iniciativa privada. E o orçamento secreto? O que é que tu tem a falar? O orçamento secreto é o que o Lula tá defendendo que ele continue, né? O teu presidente está defendendo que continue. O orçamento secreto é uma grande mentira inventada dizendo assim, o que é o orçamento secreto? Foi um orçamento de relatoria, que eu acho errado ser um orçamento de relatoria, porque o que quer dizer que é orçamento secreto? É assim, o relator do orçamento, junto com uma bancada de deputados, elegem prioridades. E aí, por exemplo, vamos dizer que nós três aqui estamos decidindo o orçamento do país. E eu sou o relator. Aí eu falo assim, olha, tem uma cidade aqui que eu tenho um prefeito que vota em mim. Eu quero colocar lá 100 mil reais para ele fazer aqui uma barragem lá, fazer uma estrada. Mas eu não quero me identificar, por quê? Porque esse outro prefeito aqui também vota em mim, eu não quero que ele saiba que eu botei 100 mil para esse, que eu só botei 50 para esse. Aí eu boto pela relatoria. E Daniel, aí o cara vai lá e fala, então tudo bem. Aí assim, o orçamento secreto é por conta disso, porque é um orçamento de relatoria, você combina com o relator, coloca o orçamento para aquelas municípios, mas tá lá, orçamento de relator, tem um local. E aí esse orçamento já existe desde do Bolsonaro, inclusive vai continuar agora com Lula. E tá errado, porque devia ter o nome do deputado que indicou, do prefeito que foi, do valor, e essas coisas são difíceis de saber por conta disso, porque ele é um orçamento que ele não deixa claramente. Achei legal tu falar que tá errado, assim. Mas o orçamento tá errado, e o Bolsonaro vetou. E o Bolsonaro vetou o orçamento secreto, e o Congresso derrubou. Inclusive a Regiane Dias não votou contra o orçamento secreto. O Júlio César, que é a esposa dele, a primeira suplente do Wellington Dias, ele votou a favor do orçamento secreto. O Flávio Nogueira, deputado federal do Piauí pelo PT, recebeu o dinheiro do orçamento secreto. E por que o sigilo de 100 anos? Isso é outra falácia. O sigilo de 100 anos começou lá na Dilma, é outra falácia. O sigilo de 100 anos é acerca de assuntos internos do presidente. Mas até o governo Temer tinha o portal da transparência. Por que não tem agora? Continua, o portal da transparência não sumiu, não. O portal da transparência está lá, funciona do mesmo jeito. Sigilo de 100 anos é em relação a alguns assuntos, que são assuntos internos do cotidiano do presidente, que foi decidido por eles lá que deveriam ser assuntos pessoais que não deveriam ser expostos. Por exemplo, alguns gastos que eles não acham que isso pode expor a identidade lá do presidente. Isso começou lá atrás com a Dilma. Quem começou o sigilo lá de 100 anos lá foi a Dilma. E aí o Temer deu continuidade e o Bolsonaro deu continuidade. Mas é outra falácia. É outra bobagem essa história de sigilo de 100 anos. Outra bobagem. Tu acha que não vai dar em nada? Claro que não vai dar em nada. O Lula vai continuar com o sigilo de 100 anos aí. Nem o sigilo de 100 anos, nem o orçamento secreto não vai dar em nada. O orçamento secreto vai continuar. O orçamento secreto vai continuar. Foi uma das condições do Centrão agora para apoiar o Lula, foi continuar o orçamento secreto. Foi continuar o orçamento secreto. Capítulos aí. Eu tô falando, você vai ver, o orçamento secreto vai continuar. Então, assim, na verdade, a mídia já tá chamando agora esse orçamento de relator, né? O que se planta muito sobre o Bolsonaro são grandes inverdades. A gente vive uma mídia que não é imparcial, que você tem que acabar com essa história de achar que jornalista é imparcial. E aí, amigo, é o seguinte, o Bolsonaro passou 4 anos sendo atacado de maneira, muitas vezes até covarde pela mídia, e também ele deu muita bola para isso, né? Tipo assim, ele também deu muita margem para isso, né? E eu acho que ele aprendeu. E eu acho que vocês vão ver. Eu acho que a direita vai voltar ao poder. Exatamente. Eu acho que vai voltar. A direita elegeu todo mundo no Sul e no Sudeste, fez quase todos os governadores. Você acha que o Bolsonaro volta em 2026? Não sei se vai ser o Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai voltar a eleger um presidente. Por quê? Porque os caras elegeram quase todo mundo lá, de deputado, de senador, de prefeito. Então, o Sul e o Sudeste tem muito mais eleitor do que o Norte e o Nordeste. Então, isso vai voltar. E você vem para vereador? Eu vou continuar participando das eleições, devo participar da eleição de vereador. Claro que é uma decisão que eu vou amadurecer com minha esposa, com minha família, mas eu não posso participar das eleições agora e dizer assim, não, mas eu ainda sou novo, eu acho que ainda tenho que contribuir com a sociedade, vou colocar meu nome em outras oportunidades à disposição, mas não tenho nenhuma paixão política, não acho que eu tenho que viver só da política. Política hoje, para mim, eu até perco mais financeiramente do que ganho. Mas eu acho que eu posso contribuir, eu acho que eu represento valores que muitas pessoas comungam comigo, e eu tenho que honrar meus 10 mil votos. Eu acho que como eu fui bem votado... Muito voto. Como eu fui bem votado, meu amigo. Eu tenho que chegar para meus eleitores e falar assim, vocês têm uma alternativa. Aí sim, eu acho que eu volto de novo para as eleições. Mas tu tem uma ideia se tu foi mais votado aqui ou no interior? Eu tive 6.013 votos no Teresina e tive os outros 4.000 e poucos votos no interior. 4.100 votos no interior. Vamos estar eleito. Fé em Deus, né? Vamos acreditar em Deus. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, né? Espero vir outras vezes. Vamos fazer novos debates. Traga as pessoas da esquerda, assim. Você vê que tem um monte de assunto que a gente pode ter explorado, que acho que tem muita informação para trazer. Participem mais da política. Vocês têm uma função social muito grande em informar as pessoas. Tragam novos políticos, e assim,
eu não sou o dono da verdade, dono da razão. Tem coisa que eu vou falar que talvez uma pessoa que está assistindo não concorde. Me siga nas redes sociais, eu vou fazer aqui um merchan aqui, mas deixar aqui manda mensagem lá no meu direct, fala comigo. E é isso, pessoal. Nem tudo da esquerda. Eu, particularmente, não concordo com quase nada do que eles falam, mas a gente tem que respeitar o que os caras falam. Então, assim, eu tô diante aqui de um esquerdista convicto, mas eu respeito ele. Direitista, ó, pra tu ver como o diálogo aqui é democrático. Não, ele tá mais pra cara de novo. Ele é um isentão, ele tá mais com cara do novo. Eu achei ele mais cara de novo. O Petros é do Novo, né? Petros é do Novo. Você faz parte do Piauiense também? Como é que é essa relação? Não, eu sou amigo do Petros. Sou amigo do Petros, assim, sou muito amigo do Petros. E ele falou assim, vou tirar uma semana de férias. Aí eu falei assim, beleza. Então, aí eu falei assim, mas a página tem que postar, porque tem que... tu posta e me marca no collab que eu aceito. Eu tô postando lá, ele tá aceitando um monte de collab. Sou amigo pessoal do Petros. Convence ele vir aqui, viu? A gente quer trazer ele aqui. Compromisso feito. Eu vou falar com ele agora, sair daqui, eu vou ligar pra ele. Se ele vier no final do ano, ele primeiro lugar que ele venha pra cá. Daniel, muito obrigado pela sua presença. A gente conversou com o Daniel Pereira, um dos representantes da direita no Piauí. Gente boa. E é isso aí, galera. Se inscreve aqui no nosso canal, siga a gente no Facebook, Instagram, sigam o Daniel Pereira no Instagram também. E é isso, até o próximo Tererel Podcast. Valeu. Um abraço. Valeu.